Os fins justificam os meios. Vamos lá então, gente, vamos conversar sobre um Hemingway, mais um Hemingway que eu li, que é Ter ou Não Ter. Peço desculpa para vocês que faz semanas que eu li esse livro, então, gente, eu vou ter que dar uma olhada em umas pequenas anotações que eu fiz, coisa bem pouquinha assim, só para me guiar mais ou menos aqui no bate-papo nosso, tá, pessoal? Vamos lá então. Gente, se inscrevam no canal, ativem aí o sininho de notificação, me sigam nas redes sociais, que é tudo super bem atualizado, tá, gente? Os livros e filmes da Bá. Tanto que a resenha tá saindo super atrasada, mas lá no Instagram eu já tinha postado foto, já tinha mostrado que eu estava lendo esse livro aqui, tá? Então, tô colocando promoções de Black Friday, tô colocando os preços lá, tudo, pessoal. Então, é super importante que vocês acompanhem para não perder essas barbadas. Tipo, hoje eu coloquei que Revolução dos Bichos, do Orwell, tava R$14,90. Aquela edição clássica que todo mundo conhece. Pois é, se tivesse me seguindo lá no Instagram, ia saber, criatura. Não ia ter perdido. Agora tá assistindo, vai entrar na Amazon. Garanto que já vai estar R$30, R$40, tá? Toma! Vamos lá, gente. Senta o dedo aí no like também. E vamos ao livro, então. Vamos à resenha. Gente, estou procurando um autor para chamar de meu, que eu ainda não tenho, tá? Já aviso vocês que eu acho que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, afinal estamos falando de Ernest Hemingway, então os mais apressadinhos, coloca aí na velocidade no 1.5, 1.75, que daí o vídeo vai passar rapidinho, ou então vai assistindo enquanto lava a louça, arruma a cama, toma banho, que é assim que eu faço, tá, gente? Eu assisto meus vídeos assim, arrumando a casa, tá? Mas enfim, eu gosto muito, gente, do Hemingway como pessoa que ele foi, pelo escritor que ele foi, pelo final trágico de vida que ele teve. Eu li O Velho e o Mar, eu fiz uma releitura, tem resenha aqui no canal, eu vou deixar pra vocês aqui os links, tá, gente? Que eu acho que a resenha que eu fiz, modéstia à parte, ficou muito boa, eu abordo muitos pontos, né, sobre essa obra-prima do Hemingway. Eu li um tempo atrás O Sol Também Se Levanta, que foi o primeiro romance que ele fez. Eu não gostei muito, tá, gente? Foi um livro que eu não fiz resenha, foi bem antes do canal, mas eu estou retomando e tem muita coisa dele ainda para ler que eu acho que eu vou amar, tipo Por Quem os Sinos Dobram e Adeus às Armas, né? Eu tenho certeza que eu vou gostar desses livros. E eu quero fazer também um vídeo, gente, sobre o Hemingway, a vida dele, porque eu gosto muito dele mesmo, e sobre as obras. Então eu vou demorar um pouco para soltar esse vídeo, porque eu quero ler mais coisas do Hemingway, tá, gente? Até umas semanas atrás eu chorei tanto, pessoal, mas tanto, porque eu assisti uns 4 documentários sobre o Hemingway e eu já estava bastante emocionada. E aí, pessoal, no YouTube, eu vou deixar vários links aqui, vocês assistam, o que vocês acharem interessante. Tem uma pequena entrevista, assim, que um repórter faz, tipo de 3 minutos, perguntando quando ele volta do hospital, que ele tava com problemas de depressão, problemas mentais sérios. E aquela entrevista, o jeito... Ai, gente, até me emociona. O jeito que ele fala Ai, gente, é muito triste. Sabe, ele tá bem, ele fala, mas não é o mesmo Hemingway, né? Então, tem vários comentários ali nesse vídeo, é em inglês, tá, pessoal? Mas eu acho que tá legendado, e as pessoas, assim, muito tristes, comentando, assim, com muita tristeza, realmente, como foi aquele último ano de vida dele. Tanto que ele se matou, né, gente? Ele, com uma espingarda de caça, ele deu um tiro, né, nele mesmo, como o pai dele havia feito também, tá? Mas conversamos sobre isso, então, quando eu for, né, quando eu fizer esse vídeo completo, que, ai, gente, eu vou começar a chorar aqui, não sei nem se eu vou conseguir fazer esse vídeo. Mas vamos à história do ter ou não ter, tá? Então, eu vou deixar os links de alguns vídeos pra vocês.
E vou deixar um também de um casal mochileiro que foi para Cuba em 2018 e eles falam exatamente como é Cuba, como é morar em Cuba, tá? Porque tá tudo muito relacionado com Hemingway, com esse livro aqui também, tá, gente? E vou deixar um outro documentário também sobre a história de Cuba, tá? Então assistam se vocês quiserem, eu acho bem interessante, tá? Então, pessoal, Ter e Não Ter, ele foi escrito em 1937. Então, o que estava acontecendo em 1937? Foi logo após, poucos anos após a queda da Bolsa, né, gente? Em 1929 nos Estados Unidos. E esse livro aqui, ele vai se passar entre Havana e Key West, que é onde o Hemingway passou os últimos anos de vida dele, que é uma ilhota na Flórida muito próxima a Havana. Então, assim, sabe? É só pegar um barquinho e atravessar. Então, é nesses dois pontos. A primeira parte se passa em Havana e o resto da história se passa em Key West, na Flórida, tá? Então, em 1937, os Estados Unidos de um lado quebrado, né, se reerguendo, e por outro lado, Cuba, em 1937, ainda estava naquela loucura de revolução atrás de revolução. Ah, mas é colônia da Espanha, não, é dos Estados Unidos, não é da Espanha, não é dos Estados Unidos. Então, né, aquele conflito de ambas as partes, né? Mas os Estados Unidos e Cuba ainda tinham, nessa época, um bom relacionamento. Não havia o desembargo. É o desembargo? Ai, agora me fugiu, gente. Até eu me emocionei aqui, me fugiu o embargo, né, americano. Então, nessa época, eles tinham uma boa relação ainda, porque o Fulgêncio Batista, que era o cara que meio que se dobrava ao sistema americano, ele não era o presidente de Cuba à época, mas ele estava nos bastidores, né, meio que nos bastidores do poder. Então, meio que, né, ele era um joguete ali que fazia com que Cuba e Estados Unidos ainda tivessem uma boa relação. Por isso que o Hemingway, durante todo esse período, ele ia de Key West para Cuba, e Havana, e para lá e para cá, para lá e para cá, tudo muito bem, tudo muito tranquilo. Daí, em 1959, acabou tudo isso com Fidel Castro, aquela história toda, tá, gente? Então, assim, a gente tá nesse período, então, né, o livro foi escrito nessa época. Deixa eu ver aqui, gente, que meus papeizinhos estão voando aqui. Então, pessoal, a história do livro é esse o contexto histórico, mais ou menos, e nós vamos ter o nosso protagonista, que é o Harry Morgan, né? O livro inicia com ele em Havana, trabalhando como capitão de um barco de pesca, que isso era muito comum, né, pessoal? Pessoas, né, geralmente assim, magnatas, né, pessoas com bastante grana, assim, pagavam dias e dias para entrar na embarcação, enquanto o capitão, né, guiava, e o pessoal, né, que pagava, pescava. O capitão ensinava essas pessoas a pescar, era uma coisa bem normal, assim, a pesca esportiva, né, gente? O Hemingway era muito envolvido com isso também, né? Então, o Harry Morgan, ele faz isso, né? Nós temos ele em Havana, então, fazendo isso, levando um grande figurão americano para ir pescar em alto mar. Só que o que acontece? Esse cara, esse figurão, o Johnson, ele detona o equipamento de pesca do Harry. Ele deixa um peixe muito grande escapar, então, sabe, tipo, o peixe arrasta tudo, linha, aquelas coisas, carretel, anzol, aquela, né, todo esse tipo de equipamento. E aí o Harry fala, olha, tu ainda não me pagou, já faz 2 semanas, né, que a gente tá indo pescar, tu não me adiantou dinheiro nenhum, não me sinalizou nada, tem a diária, tem o combustível, e agora o equipamento, que por culpa do senhor, eu perdi tudo, tipo, quase assim, acho que $2.000 foi o prejuízo que ele teve, e isso em 1937, gente, era uma grana mesmo. E aí esse Johnson, não, tá, vou te pagar, amanhã eu tô indo, vou voltar para os Estados Unidos, não sei o que, a gente acerta. E esse cara não paga, gente, ele dá o pinote no Morgan. E até aí o Morgan tá ali sendo assediado por pessoas marginais para trabalhar com coisas, né,
obscuras, tipo tráfico, esse tipo de coisa, né? E ele não quer, o Morgan não quer, ele é honesto, quer ganhar o dinheiro honesto, ele é casado, tem 3 filhas, a preocupação dele é levar, né, alimento para dentro de casa. Então ele toma esse calote e ele pensa, o que eu vou fazer agora? Tô sem dinheiro, tomei um tufo, não tenho como recuperar essa grana, o que eu vou fazer? E aí ele cede, pessoal, ele cede. Então nas próximas páginas nós vamos ter mais focado em Key West, então, né? Essa primeira parte só que é em Havana. E esse cara, ele entra pro submundo, gente. Ele vai se envolver com o tráfico de bebidas, né? Que é a época da lei seca. Já, pelo que eu entendi, já estava terminando ou já tinha terminado. Eu esqueci de dar uma olhada nisso, pessoal, mas foi nessa época também, né? Mas de qualquer forma, ele fazia transporte ilegal de bebidas, de pessoas, de gente, levando chineses principalmente. Tinha muita migração da China também nos Estados Unidos nessa época, né, pessoal? Eles sofriam muito por conta de preconceito, racismo também. Não eram só negros, chineses também, né? Os pele amarela, eles eram assim muito maltratados. E então ele começa a fazer tráfico de pessoas, de bebidas, o que pintasse que ele pudesse ganhar dinheiro, ele estava dentro, gente. Então no começo, que ele era um cara tão relutante, ele cede completamente, né? Inclusive ele mata pessoas por conta disso, para levar dinheiro para casa. Ele perde um braço, ele passa por várias coisas, tá, pessoal? Então, assim, o legal aqui não é nem tanto assim a história, tá, pessoal? Não é uma história que tem algo a dizer como O Velho e o Mar. Não, a gente tem aqui, claro, aquela escrita direta, rápida, ágil do Hemingway, né? Aquela coisa assim, enxuta. Mas o legal, assim, é porque parece que a gente tá dentro daquela sociedade. Parece que a gente tá dentro daqueles botecos, que a gente tá vendo aqueles bêbados, as prostitutas, as ruas mal iluminadas, as brigas, as bebedeiras, sabe? Os donos dos bares se incomodando com briga, com calote, com falta de pagamento. E o Morgan, ele parece assim aqueles malandros que ficam pra lá e pra cá querendo assim arranjar dinheiro com bico, com malandragem, sabe, gente? Não é assim atrás de trabalho, assim, honestamente, não. Ele começa a procurar coisa séria, coisa pesada, porque é o que vai trazer um retorno financeiro maior, né? Então, assim, quando ele transporta chineses, eles falam em $2.000, $5.000, que pra época era bastante. Hoje é um dinheiro razoável, então naquela época era muito mais. E é mais ou menos isso a história, tá, gente? Só que daí nós vamos entrar em várias pequenos pedacinhos de vida de cada personagem. Porque nós temos o começo com o Morgan, os caras que trabalham com ele, então a gente vê muita pobreza, muita dificuldade. E aí nós conhecemos outros personagens, outros turistas que estão ali no lugar, e a gente vai entrar um pouquinho na vida de cada um deles. É bem interessante, realmente parece que a gente está lá naquela sociedade, convivendo com aquelas pessoas, tá, pessoal? Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Outra coisa também, gente, ele tem uma linguagem bem bruta aqui, o Morgan. Ele não é racista, ele não é preconceituoso, mas é que era a forma que as pessoas eram tratadas. Então os chineses esse amarelo imundo, esse amarelo fedorento, isso daí não é nem humano, não é ser humano, mas era o jeito que eles falavam, tanto que ele tinha até conhecidos e amigos, né? Ele falava, aquele chinês ali, eu gosto dele, ele é muito legal, mas o tratamento era assim. Então, pessoas negras, ele não chamava, e não só o Morgan, todos os outros personagens, os negros que trabalhavam ali naquele porto, naqueles barcos, não tinham nome, era o negro. Chama lá o negro, o ajudante, não era o fulano. Mas assim, alguém pode ler e ficar meio condoído, mas não é, gente, não é preconceito. Era a forma como as pessoas lidavam, né? É bruto, grosseiro, com certeza, mas não assim preconceito no sentido de achar que aquelas pessoas eram inferiores. Tanto que o Morgan tem um amigo, que é um negro, que ele chama,
que é um amigo mesmo dele, ele faz várias coisas assim para ajudar esse cara, quer levar ele, né, nas empreitadas, porque confia nele e sabe que ele é um cara bacana, tudo, né? Enfim, é mais ou menos isso a história, tá, gente? É desse cara fazendo esses bicos, fazendo esses movimentos obscuros para ganhar dinheiro. E aí mais pro final a gente vai entrando então um pouquinho na vida de outros personagens e depois mais para Key West mesmo, no porto de Key West, porque isso é passado muito no meio do mar, em alto mar, né? As viagens que ele faz. Então no porto tem alguns iates ali, né, ancorados, e aí ele vai dar uma pincelada assim na vida de cada um daqueles magnatas que estão ali, né, naquela baía. E aí a gente vai vendo o contraste da vida dessas pessoas que têm seus dramas, os seus problemas e as suas desgraças, tanto quanto os pobres de Havana, os negros de Havana e os chineses de Havana, tá? É bem interessante, tá, gente? Mas eu digo pra vocês, não é um livro preferido também. De 5 eu dei a nota 3, tá, pessoal? Com certeza não chega nem perto de O Velho e o Mar. Pra mim, O Velho e o Mar é incomparável, tá? Ai, gente, a resenha tá grande, mas vamos lá, já tô terminando. Então aqui, ó, gente, eu vou ler um pouquinho aqui o prefácio, que deixa eu ver até o nome dele, é o Luiz Antônio Aguiar, falando do nosso personagem, do Harry Morgan, tá? Eis aqui alguém que não se propõe a construir um império, nem redimir a história, mas que ganha sua imponência fazendo o que lhe resta fazer, lutando sem ilusões nem grandes esperanças, retardando a queda e na margem cada vez mais estreita e que o deixam sobreviver. Ou seja, é a história de um homem vivendo a sua vida, preocupado em levar o alimento para sua família, preocupado em manter a sua família e fazendo o que é necessário para isso. Por isso que o título é Ter ou Não Ter. No momento ele tem tudo, no outro momento ele não tem nada. E por isso que eu falei para vocês, os fins justificam os meios, né, pessoal? Então, assim, ao contrário do que a gente tem no Velho e o Mar, que o Santiago e o Peixe são dois heróis, repito, assistam a resenha que eu fiz, tá? Aqui não, nós não temos um herói aqui, nós temos um homem comum e normal vivendo a sua vida, né? Então aqui ele vai falar também um pouco sobre a revolução, tá, gente? Já não sei nem quais das revoluções que o Hemingway tá mencionando aqui, porque ele não vai muito direto, ele fala superficialmente sobre isso. Então tem um trecho aqui que é sobre a revolução que o Morgan fala o seguinte, que eu acho muito interessante. Na página 187, ele tá ali fazendo uns movimentos para ganhar dinheiro e se envolve com o pessoal que estava fazendo a revolução, querendo fazer a revolução, tá, gente? Aí o Morgan diz assim: que merda me interessa essa revolução? Que se foda a sua revolução. Para ajudar os trabalhadores, assaltam um banco e matam um camarada que estava com eles e em seguida assassinam o pobre do Albert. O Albert era o negro que trabalhava com ele, que nunca fez mal a ninguém. Foi um trabalhador que eles mataram. Nunca pensam nisso, um trabalhador de família. Então, é um trechinho que a gente já conhece muito bem essa história, né, pessoal? Já vimos isso aqui no Brasil também. Então, é a opinião de um trabalhador, pai de família, sobre a revolução. Ele não tá nem aí pra revolução. E aí, gente, por fim, eu quero ler mais um trechinho pra vocês, que eu achei muito interessante, sobre a vida de um outro núcleo de personagens, que é um escritor e ele é super safado, trai um monte a mulher dele e ela se apaixona então por um outro cara e quer abandonar esse escritor, né? E eles são turistas que estão ali em Key West, então a gente já vai entrar um pouquinho na vida desses aí, que eles estão lá num boteco bebendo, no meio de uma briga, e aí a gente entra na vida desses dois e tem todo um diálogo aqui sobre relacionamentos, sobre casamento, sobre traição, e eu acho muito interessante, então eu vou ler só um trechinho aqui pra vocês, tá? Aí ela falando pro cara, né, que ela diz, eu vou embora, vou ficar com outro fulano, vou te abandonar.
E ele nunca esperava por isso, né? Aí ela diz assim, na página 204. Esse amor é aquele aborto horrível que você me obrigou a fazer. E que me deixou com as entranhas massacradas. É metade os catéteres e metade as duchas giratórias. Conheço bem o amor. O amor sempre está pendurado por trás da porta do banheiro. Tem cheiro de lissol. Que vá para o diabo o amor. O amor era você me fazer feliz. E em seguida, cair no sono com a boca aberta enquanto eu ficava acordada durante toda a noite, com medo até de rezar minhas orações, porque sabia que não tinha mais esse direito. O amor são todos aqueles truquezinhos imundos que me ensinou e que provavelmente descobriu em algum livro. Muito bem, estou cheia de você e estou cheia do amor. Desse seu amor safado, seu escritor de merda. E aí continua a discussão aqui, ele xingando essa mulher, ela xingando ele. Tá, gente? É mais ou menos isso então. E, assim, apesar do Hemingway ter negado, que muita gente fala, a história do Hemingway é muito autobiográfico, as histórias dele, não sei o quê. E ele dizia que não, né? Que não era uma ficção e tal. Mas o filho dele, num desses documentários que eu assisti, disse o seguinte, que de tanto insistirem nisso, o Hemingway viu que estava funcionando e o que ele fez? Então tá, eu vou assumir, tudo bem. Querem dizer que é autobiográfico, que sou eu que estou nessas entrelinhas? Que digam, eu vou assumir então isso aí, pronto, né? Então o filho dele meio que disse que foi assim, já que estão dizendo, então que seja, né? E é isso, gente, eu sei que a resenha ficou bem comprida para um livro que não é tão grosso, nem tem tanto assim a nos dizer, mas é que eu realmente gosto muito do Hemingway, gente, como pessoa, como escritor, né, pelas coisas, pela vida louca que ele teve, assim, um homem mesmo, de verdade, apesar dos resbalos dele pela vida, né, afinal é um ser humano como qualquer outro também, né, gente? Mas fica aí a dica então, espero que vocês tenham gostado, espero que em breve eu faça um vídeo só sobre o Hemingway e as obras dele, e eu quero que ele se torne o escritor do meu coração, o escritor para chamar de meu. Eu sei que não é a gente que escolhe, isso bate no coração da gente, mas vamos ver o que as outras obras, né, esperam, né, tem para me mostrar. Tá bom, gente? É isso aí, então. Sentem o dedo no like e nos vemos no próximo vídeo.